Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Conhecimentos Técnicos e Pesquisa de Pane de Aviação. O nosso assunto de hoje, aparentemente simples, pode nos trazer grandes conhecimentos. Hoje nós vamos falar sobre o nível de óleo do motor. A manutenção do nível de óleo do motor para um mecânico de linha deve ser uma das primeiras tarefas que ele deve aprender, uma das mais corriqueiras, no seu dia a dia. Mas, além das regras e normas que ele deve obedecer, a boa observação do nível de óleo do motor pode, como já disse, trazer grandes conhecimentos, grandes observações, conclusões. Hoje nós vamos abordar, então, a observação do nível de óleo do motor, não apenas durante o servicing, o abastecimento propriamente dito, mas também após esse, com o motor estático e também com o motor em funcionamento. Nós vamos falar também de duas expressões bem interessantes, o gulping e o oil hiding, e vamos descrever esse fenômeno, como ele acontece no motor e o que pode ser tirado de aprendizado dele. Que conclusões podemos tirar desses fenômenos? Que são fenômenos raros, obviamente isso não acontece todo dia, e eu sempre gostei de dar atenção àquilo que é raro, porque aquilo que é raro é o que traz mais dificuldade, impacto durante uma pesquisa. Então é bom tomar cuidado com aquilo que é raro, é bom guardar aquilo que é raro, Um conselho que eu dou para aqueles que estão começando, ou aqueles que gostam de fazer anotações, é que anotassem essas expressões e suas definições, fizessem um bloco de notas no seu computador com as definições dessas expressões para que possam consultá-las no futuro, quando houver necessidade ou quiser tirar alguma dúvida. Bem, para poder falar desse assunto, que eu até julgo muito interessante, apesar de aparentemente simples, eu construí um gráfico, um fluxograma que vai nos ajudar no entendimento de todo o conteúdo. Espero que gostem, do conteúdo e que prestigiem, o canal com o seu ok, caso venham a gostar. Vamos a eles então. Boa aula para todos. Bem, como eu disse, aqui está a figura que eu construí para poder reunir as condições de service de óleo e de comportamento do nível de óleo do motor, que eu acho interessante ser comentada nessa aula. Como título nós temos aqui Oil Level Troubleshooting, ou seja, pesquisa de pane relacionada a nível de óleo. Como vocês podem ver nessa figura, nós temos aqui um aviãozinho da TAP aqui no seu taxi-in, ou seja, chegando no aeroporto após fazer um serviço, após fazer um voo. E aí, uma vez que essa aeronave para lá no finger, vai iniciar os serviços dela, uma das primeiras coisas que é feita em termos de manutenção no motor é a verificação do nível de óleo. Obviamente que essa verificação tem suas regras, mas nós vamos verificar essas regras lá no asteriscozinho com item 1 que está na página seguinte. A princípio, vamos nos concentrar só numa coisa. Uma vez que vamos executar um service, três condições podem ser encontradas: nível de óleo normal, nível de óleo baixo, e esse é mais crítico, portanto eu botei em vermelho, normal está em verde, e um overfill, que também não é uma condição normal, mas pelo menos não está faltando óleo, mas está em excesso o óleo. Vamos avaliar cada uma dessas situações. Começando pela condição normal, nível de óleo ok, sem necessidade de se adicionar óleo, a princípio é isso que é feito. Porém, essa condição ela
pode progredir para uma outra não totalmente aceitável, ou seja, um low level later, ou seja, um baixo nível de óleo mais à frente, horas depois, com o motor parado. Se nós chegamos com a aeronave, paramos, verificamos o nível de óleo, ele está normal, não tem necessidade de se adicionar. Mas qual motivo levaria a futuramente, depois de um pernoite, depois de uma diária ou algumas horas de solo, esse nível de óleo baixar? Isso é o que nós chamamos de Static Oil Hiding, ou seja, um óleo escondido com um motor estático, parado. Talvez mais correto dizer seria Engine Static Oil Hiding. Esse item também tem um asterisco que nós vamos fazer algumas verificações futuras, mas nesse momento já podemos falar um pouco dessa condição, né? Qual a ação a ser tomada nessa condição? Obviamente que eu estou falando de uma forma genérica e alguns dados variam de motor para motor. Mas um dos dados que eu coloquei aqui, porque diversos motores GE são nesse estilo, seria remover o supply filter e havendo um fluxo de óleo contínuo, você retirou o filtro de suprimento de óleo e observou um fluxo contínuo de óleo. Provavelmente existe uma falha na bomba de óleo. Eu posso citar motores como o CF680 e o CF650. Esses motores, eles têm uma anti-leak check valve no interior da bomba de óleo. E a falha dessa anti-leak check valve é o que provocaria isso. Então, motores como esse, e eu acredito que outros motores também pratiquem a mesma filosofia, a ação seria a troca da bomba de óleo. Uma coisa que não requer nenhuma troca imediata, porque a única coisa que acontece é que, com o motor estático, o óleo decanta para a gearbox, passando a ter uma indicação baixa de óleo na cabine. Mas isso não é um item no go, não é um item que impede a liberação da aeronave, mas sim um procedimento posterior, que seria a troca da bomba. Então, hoje temos outros motores que essa função é feita por uma válvula, chamada em alguns deles de antissifão, que fica fora da bomba de óleo. Então você teria uma condição de trocar essa válvula sem precisar trocar a bomba de óleo. E provavelmente pode ser que hajam outros motores até que eu não conheço com mecanismos diferentes de bloqueio. Mas o que está acontecendo nesse caso de low level later é uma decantação do óleo do reservatório para a gearbox. Por isso é chamado de Static Oil Hiding. O óleo se esconde na gearbox. A outra situação seria o overfill. E qualquer que seja o motor, a primeira coisa que deve ser feita quando se encontra um nível de óleo muito alto, além daquilo que seria esperado, é você fazer um sniff check, ou seja, sniff de cheirar, um check de cheiro. Faça um sniff check no bocal de abastecimento de óleo e verifique quanto a presença de combustível no óleo. Eu vivenciei algumas situações dessas durante o meu período de trabalho. Caso afirmativo, provavelmente a falha é do Fuel Oil Heater Exchanger. O que é o Fuel Oil Heater Exchanger? Os motores modernos hoje, todos eles trabalham com essa filosofia. É uma unidade que troca calor entre o óleo e o combustível, aquecendo o combustível e refrigerando o óleo, né, durante essa troca. Então, como é uma unidade onde nós temos óleo e combustível passando dentro dela, uma falha interna faz com que o combustível normalmente entre para o sistema de óleo, fazendo com que o nível se eleve. E aí, qual o procedimento? Seria a troca dessa unidade. Então, em caso de overfill, onde se encontrou cheiro de combustível, a primeira ação seria esse Fuel Oil Heater Exchanger. Mas eu não quero que isso aqui, que é uma aula genérica,
sirva de guia definitivo para uma pesquisa. Em qualquer dos casos, deve ser verificado o manual de manutenção e seguido o manual de manutenção. A terceira condição, ainda faltou uma coisa. Caso confirmado, provável falha do Fuel Oil Heater Exchange. Mas e se não houver cheiro de combustível? Se negativo, pode ter havido um overservice devido a Static Oil Hiding. Vocês compreendem? Por exemplo, suponhamos que após o service, ou a aeronave chegou com nível de óleo normal, não foi abastecido, após um período o óleo tenha decantado. E a pessoa que verificou esse baixo nível resolveu colocar óleo para completar ele. Aí ele colocou óleo em demasia num sistema que já estava normal. Obviamente, quando esse motor for operado e a bomba de óleo começar a recuperar o óleo que estava na gearbox, o reservatório vai apresentar um alto nível. E isso será indicado na cabine. Então, qual o procedimento correto? Uma vez que você encontra um baixo nível de óleo num determinado tempo após o motor ter parado, e nós vamos verificar esse tempo mais à frente, o procedimento é não abastecer. E sim, se você quiser tirar a dúvida, não confiar que o serviço anterior foi feito correto, fazer um giro do motor durante 5 minutos em idle. Após esse tempo, verificar a indicação de quantidade de óleo na cabine. Caso indicação normal, comprova que você não precisa abastecer. Caso contrário, é uma grande indicação de que o serviço inicial não foi feito corretamente. Caminhamos então para a terceira condição. Bem, a nossa terceira condição é low level. Encontramos o reservatório com um nível baixo, muito baixo. Baixo acima do normal. Isso significa dizer que está havendo o quê? Um consumo, um alto consumo. E alto consumo sempre estará ligado a vazamentos, que podem ser externos ou internos. A definição de vazamentos internos e externos eu vou apresentar na folha seguinte. Mas aqui também de forma genérica eu coloco: se maior ou igual a 0,25 quartos por hora, ou em desacordo com os limites do manual de manutenção, devem ser monitorados, investigados e corrigidos ASAP. Uma pronúncia utilizada na aviação, ASAP, ou as soon as possible, tão logo que possível. Então vejam bem, alto consumo deve ser monitorado, investigado e corrigido. A condição do alto consumo, a quantidade do baixo nível do consumo é que vai determinar para nós se eu tenho condições de monitorar, eu preciso investigar ou se eu preciso corrigir de imediato. Isso quem vai nos dizer é o manual de manutenção. Como eu falei para vocês, essa condição de 0,25 é um valor que é utilizado por alguns fabricantes. Não quer dizer que todos eles usem o mesmo valor. Eu estou colocando aqui de uma forma genérica para nós termos uma ideia de como proceder diante disso. Bom, assim nós verificamos as 3 condições que podemos encontrar um reservatório de óleo, seja no service ou seja em qualquer outra condição. Ou você encontra o nível de óleo normal, baixo ou com alto nível. Não existe outra condição. Entretanto, para além do service, além da verificação do óleo, existem outras situações em que o nível de óleo pode se alterar e trazer preocupação e necessidade de ação. Por isso, eu fiz uma derivação aqui, além do service, para mais 2 condições. Uma delas, ela vai aparecer mais como definição, é o gulping. E isso será definido no item 4 a seguir, porém, eu já vou adiantar. O que é o gulping? Gulping é aquela quantidade de óleo que baixa quando colocamos o motor em funcionamento. Você tem um motor parado e um determinado nível de óleo no reservatório indicado na cabine.
Quando você opera esse motor, gira esse motor, vai haver uma queda nessa indicação da cabine. Essa queda chamamos de gulping. Veja bem que essa queda ela vai variar de avião para avião, de motor para motor, e também com a potência do motor. Então, obviamente que um operador ele já tem uma noção de qual é o normal desse óleo baixar com o motor em funcionamento e nas diversas RPMs que ele opera. Entretanto, se essa quantidade de óleo que baixa ela for muito acentuada, nós caminhamos para uma outra condição, que é o que é chamado de Dynamic Oil Hiding Report. Nós anteriormente havíamos falado do Static Oil Hiding, que é com o motor parado. O Dynamic Oil Hiding é uma condição com o motor operando. O gulping está sendo demasiado e aí o óleo está baixando muito. Isso pode trazer para nós uma indicação de uma normalidade, um problema, que será visto melhor também no item 5, que eu dou essa definição melhor. Porém, vamos lá, o que pode estar acontecendo nessa condição? Você está operando o avião, o motor, e está vendo que existe uma diferença, embora as RPM entre os motores sejam iguais, em um reservatório que estava com um nível próximo do outro, normalmente deixamos os níveis de óleo mais ou menos iguais entre os reservatórios, está havendo uma queda. Essa queda do nível de óleo, além do normal, durante a operação do motor, pode ser causada por uma obstrução na tela de recuperação de óleo da AGB. Por isso, esse fabricante específico desse motor, que era o motor GE, ele recomenda o quê? Checar a AGB Scavenge Screen e a linha de retorno quanto à obstrução. Por que que ele pede para checar justamente, né, a AGB Scavenge Screen, ou seja, a tela de recuperação do óleo da AGB? Porque na AGB, a caixa de engrenagem, Accessory Gearbox, é que estão todas as engrenagens dos componentes do motor. E ali é uma probabilidade maior de aparecer limalha. Logo, essa seria a área mais provável de você ter uma obstrução no retorno do óleo para o reservatório. Demais motores também, com certeza, vão apresentar um filtro, ou que seja o filtro principal, ou que seja, né, uma tela específica, né, de um determinado sampler, determinado rolamento, ou da própria AGB, que tem a função de reter limalha, caso aconteça, né, o surgimento de limalha. Então, um dos procedimentos é você verificar as linhas que estão trazendo o óleo de volta para o reservatório, porque uma provável obstrução em uma dessas linhas poderia causar uma dificuldade no óleo retornar para o tanque durante a operação do motor. E, obviamente, você ter durante essa operação um nível abaixo do normal que você costuma encontrar com o motor operando. Então essa aqui é apenas uma recomendação. Eu diria até que a própria bomba de óleo, ela pode ter uma bomba scavenge defeituosa e está tendo dificuldade em retornar o óleo para o tanque. Então, sempre nos casos de Dynamic Oil Hiding Report, é bom verificar o retorno do óleo para a gearbox, as linhas de retorno para a gearbox, ou a própria capacidade da bomba em estar recuperando esse óleo para a gearbox. Dessa forma, então, nós fechamos aqui essa figura, né, o que ela contém, e vamos passar então para a figura seguinte, onde nós vamos ver essas definições, cada uma delas com mais propriedade. Bem, a nossa segunda figura traz apenas algumas definições para que nós possamos fechar o raciocínio de tudo aquilo que já foi dito. O primeiro asterisco, de número 1, ele mostra aqui o que é. Oil servicing. É a definição de oil servicing. O oil servicing deve ser executado, na verdade, uma definição de tempo.
deve ser executado no máximo 30 minutos após o corte dos motores, ou de acordo com o especificado no manual do fabricante. Então, esse tempo de 30 segundos aqui é o que a maioria segue, mas você pode ter um fabricante que determina um tempo maior ou menor. Por isso, eu tomo esse cuidado de sempre alertar que o valor correto deve ser verificado no manual de manutenção. E, embora eu não tenha colocado aqui, porque talvez tenha achado que era óbvio demais, existe também um tempo mínimo para você fazer. Esse aqui é o tempo máximo, mas um tempo mínimo, que é de 5 a 10 minutos após o motor ter sido cortado. Após ter desligado o motor, devemos esperar entre 5 a 10 minutos. Isso para quê? Não é para evitar erros, como algumas pessoas pensam, e sim para proteger aquele que irá manusear o bocal de abastecimento, irá abastecer o óleo. Porque, como nós sabemos, os reservatórios de óleo recebem uma pressão de ar, que ajuda a fazer com que o sistema, a bomba de óleo, não cavite durante a operação. Então, uma pequena pressão no reservatório auxilia o óleo de seguir em direção à bomba de óleo, embora a bomba faça essa sucção do óleo dele. Então, é sempre bom esperar um período de 5 a 10 minutos para que, ao abrir a tampa de óleo, você não tenha uma pressão de ar misturado com óleo ali, atinja os seus olhos ou coisa parecida. Mas esses aí são cuidados que todo operador deve ter ciência. A segunda definição, o Static Oil Hiding, que nós já falamos lá atrás, mas vamos verificar com mais detalhes aqui a definição. Ocorre quando, após a normalização do nível no reservatório, com o passar do tempo, o óleo decanta para a gearbox, com o motor parado. As bombas de óleo de alguns motores são equipadas com uma anti-leak check valve, como eu havia dito, que tem a função de evitar que o óleo do tanque drene para a gearbox. Neste caso, a bomba de óleo deve ser substituída, no caso de falha dessa anti-leak check valve. Outros motores têm uma válvula semelhante fora da bomba de óleo, o que facilita a manutenção. Bom, vazamentos. Definição de vazamentos externos e internos. Vazamentos externos são visíveis e observados em conexões de unidades e tubulações ou pelos portes do drain mast. Neste caso, oriundo dos selos das unidades ou da GB Carbon, Magnetic Seal. Carbon ou Magnetic Seal, depende do tipo de motor, ele usa selos AGB de carvão ou magnético. Vazamentos internos ocorrem através dos sumps, air seals, podendo provocar cheiro de óleo na cabine, comprovados através da inspeção boroscópica no compressor. Então, um vazamento interno, como eu havia dito, ele acontece nos sumps e pode ser queimado o óleo e tem como característica gerar cheiro de óleo na cabine. Uma inspeção boroscópica no compressor, na área do compressor normalmente, ou na área da turbina, poderá comprovar se existe um vazamento de óleo acentuado pelos selos. Observação. Cheques em idle podem ou não revelar vazamentos. Alguns casos requerem potência. Verificar o manual de manutenção para determinar o regime correto de potência. Dependendo de onde seja o vazamento, de que selo seja o vazamento, o manual pode solicitar uma potência maior para fazer o cheque. O idle pode não ser suficiente para esse cheque. E para terminar, vamos para a nossa terceira folhinha, que está faltando ainda 2 itens. Para concluirmos então as definições, temos aqui o asterisco 4, que é o oil gulping. Oil gulping é uma redução da indicação de quantidade de óleo do motor quando em operação, ocorrendo devido sua distribuição através do sistema. O gulping é uma função
da RPM de N2, sendo menor em idle e atingindo valores máximos durante o take-off. Praticamente eu já havia definido isso. E por último, Dynamic Oil Hiding, redução da indicação de quantidade de óleo do motor acima do normal durante sua operação. A causa mais comum é a deficiência de recuperação do óleo da AGB, podendo ser causada por uma redução na capacidade de retorno do óleo por obstrução da linha ou da tela da bomba de óleo. E assim, meus amigos, nós terminamos aí o que eu havia preparado em termos de óleo. Obviamente que na indústria vamos encontrar outros casos aí mais diferentes desse, mas que por hora eu achei conveniente nós focarmos nesse daqui. Agradeço pela atenção e não se esqueçam, né, de assinar o canal caso não tenham assinado ainda e dar um joinha para o vídeo caso tenha sido do seu agrado, obviamente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, a próxima aula. Obrigado.